Aqui então. Ótimo, o pessoal do evento já colocou para gravar. Eu tinha sido brifado que era muito importante colocar para gravar, mas eu não ia lembrar de colocar para gravar, se não fosse. É Eduardo, né, Eduardo? Que tá aí. Eduardo lembrou. Aqui a gente não esquece, não, professor. Obrigado, Eduardo. A Liana, que é a nossa coordenadora, ela mandou um WhatsApp hoje de manhã cedo, acho que era 7 horas, ela já estava mandando WhatsApp. Tudo certo para hoje? Já não esquece de me pedir para colocar para gravar, que como quem cria o evento que consegue gravar, né? Aí o pessoal já colocaram. Né? Sim, certo. Que bom, então, né? Porque a nossa cabeça é sempre a milhão. E aí os detalhes às vezes passam, né? E hoje ainda era antes das 4 horas por aí, faltou luz aqui para fazer uma obra. Aí voltou próximo às 6, eu já estava começando a preparar, eu estou em casa hoje, estava começando a preparar o equipamento para ir para a universidade. Legal, o pessoal está chegando, nós temos um bom número de inscritos, obviamente sempre tem uma quebra, né, do virtual em relação ao número de inscritos, mas passamos, acho que 100 e... Deixa eu ver se eu vou ter aqui. Não. Não vou conseguir ver aqui, mas nós passamos de 100 inscritos. Então, achamos um bom público. Pessoal que vai chegando aí, pode se acomodando, né? Puxando a cadeira, pegando o café. Iniciamos às 19 horas. Andressa, só para... Andressa, só para alinhar alguns detalhes, eu faço uma abertura, tá? E aí depois já te passo a palavra em seguida. Renato. Posso fazer uma abertura, uma apresentação da atividade, daí eu te passo a palavra, e aí até se tu pode compartilhar os slides, enfim, nesse andamento, e daí sair com a apresentação, depois a gente abre para perguntas e respostas. Pode ver que o pessoal que está participando aqui, até já comunicando a todos, né, é possível, então, depois da apresentação, abrir o microfone, abrir a câmera, fazer perguntas diretamente, não é... Tem algumas plataformas que só permite a interação entre o moderador e o palestrante. O nosso evento aqui é essa plataforma coletiva, né, que inclusive a audiência pode participar e fazer palestra, fazer perguntas e respostas. Sim, a ideia é uma conversa depois, né? A gente está em posição para conversar e trocar ideias sobre o assunto, né? Isso. Então, os nomes aqui, nós temos alguns alunos do nosso PPG, o professor André, que está chegando agora, professor da área da engenharia, nosso programa de pós-graduação também. Boa noite, André. Boa noite, Marlon. Boa noite, Andressa. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? O André, nosso professor, trabalha com biopolímeros, desenvolvimento de biopolímeros. Então, quem tem perguntas da área técnica, né, aí nós repassamos para o André, né? Qual que é o composto do detalhe e tal, ou a Andressa responde, ou a gente repassa para o André. Eu só vou fazer a moderação nesse caso.
Deixa eu ver quem mais. Tem o César aqui, também aluno do PPG. E César, tudo certo? Esperamos mais um minutinho, 2 aí, ver se, pessoal, mais alguém chega. O bom do evento online é que não tem problema de trânsito, né? Não tem ninguém que está chegando atrasado porque está preso no trânsito. Algumas coisas dos eventos, né, que se tornaram todos, a maioria, ou muitos eventos se tornaram virtualizados. A gente tem saudade de eventos presenciais também, né? Mas é um problema, né? Por outro lado, nós vamos ter um outro evento que nós organizamos agora no final de maio, e aí historicamente ele era presencial, em função da pandemia virou virtual, e agora nós fizemos uma enquete, e a maioria dos participantes regulares optaram em manter virtual, não querem mais a presencialidade, né, pela facilidade. Então, vamos seguir. A gente sente falta, mas se acostumou com o virtual. Acho que a gente aprendeu muita coisa com a pandemia, né? E uma delas que a gente pode fazer coisas online, mais coisas do que a gente imaginava, né? Fazer de casa um pouco, né? E basta a gente ver esse próprio evento, né, que nós estamos agora, a possibilidade de reunir, já estamos chegando aqui a 40 pessoas participando, temos cerca de, acredito que vão chegar aí em 50, 60 participantes, que facilmente vão estar todos integrados em uma roda de conversa sobre um tema tão importante, tão rico. Então, graças a aprendermos a usar as ferramentas online, nos habituarmos em utilizar. Isso aí. Legal. Vamos então aqui dar início. Então, pessoal, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse evento. Eu sou o professor Marlon Dalmor, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis da Univates, também conhecido como PPG-SAS, o nosso mestrado profissional na área de gestão, sustentabilidade, tecnologia, sustentabilidade, mas, enfim, nosso PPG, ele busca tratar a partir de uma perspectiva profissional, uma perspectiva mais orientada para a realidade social de fenômenos ligados à tecnologia e à gestão que buscam o desenvolvimento de um mundo mais sustentável, um mundo mais socialmente justo, mais ambientalmente correto. E em função desse nosso propósito de dialogar com a sociedade, de abrir espaços para apresentar casos relevantes, casos interessantes relacionados a práticas de gestão e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis,
nós regularmente realizamos alguns webinars, teve uma série de webinars mais teóricos, vamos assim dizer, mais voltados para a discussão de conceitos teóricos no ano passado, e esse ano nós resolvemos fazer uma sequência de webinars tratando mais de temas de casos e aplicações práticas, digamos, dos conceitos. Esse já é o nosso terceiro webinar, nós tivemos um primeiro webinar com o Emiliano, falando sobre práticas de gestão sustentável no Cambará Ecotel. Há alguns dias atrás tivemos um segundo webinar com o Michael Flack, que falou sobre as experiências na gestão ambiental e social em organizações. Ele tem uma empresa que produz vinagre, derivados enfim, e outros derivados orgânicos e dentro de uma perspectiva sustentável. E hoje é com uma imensa satisfação que eu fiquei incumbido da responsabilidade de mediar esse painel para recebermos, então, neste momento, Andressa Casper, diretora da Ancur Embalagens Compostáveis, que vai falar sobre embalagens para o amanhã zero plástico. Só fazendo uma breve apresentação do tema e a relevância do tema para nós discutirmos, né? Sabemos que até 2050, esse dado circula bastante aí na mídia, né? Nós temos mais plástico e isopor nos oceanos que peixes. Materiais que, por sua vez, podem levar até 450 anos para se decompor e que raramente são reciclados aqui no Brasil, que é um dos nossos grandes problemas, né? Gera-se plástico, mas o plástico se recicla depois. Não é bem assim. São mais de 100 milhões de toneladas de plástico descartados no Brasil, grande parte de uso único, ou seja, aquele plástico que foi produzido, foi utilizado simplesmente para transportar um produto do supermercado até a sua casa e que, por sua vez, vai acabar nos lixões e não vai ter destinação, qualquer tipo de reciclagem. Então, hoje, nós vamos debater justamente alternativas sustentáveis para as embalagens e conhecer uma empresa, conhecer um caso que tem esse desafio de buscar alternativas sustentáveis para o desenvolvimento de embalagens como seu propósito. Então, Andressa, te convido agora, Zé, compartilhar os slides, eu te passo a palavra para a Andressa, vai fazer uma fala inicial, vai apresentar um pouco a empresa, um pouco a visão dela relacionada a essas embalagens compostáveis, e aí depois a gente abre espaço, na sequência a gente abre espaço para perguntas, respostas, a plateia toda vai ter possibilidade de interagir, fazendo perguntas diretamente para a Andressa e trazendo temas aqui para o nosso debate. Então, Andressa, a palavra está contigo, agradeço, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui e trazer esse tema tão importante aí para o debate. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite para poder apresentar um pouquinho desse sonho, né, porque hoje eu vou compartilhar um sonho com vocês, né, olha que coisa bonita, né, e vou poder estar falando de como surgiu isso também, né, de onde veio isso. E é um prazer enorme estar falando com vocês, né? E realmente a ideia é falar um pouquinho sobre o projeto, e aí depois a gente abre para um bate-papo, né? E vai ser muito importante para nós também receber as perguntas de vocês, poder estar discutindo sobre o assunto, né? O Marlon me apresentou como diretora comercial, mas eu também faço cafezinho, atendo telefone, faço a produção hoje das embalagens, estou lá suando na frente da prensa, né? A Karina, minha sócia, está aqui também hoje tá olhando a palestra aqui também a minha Boa noite, tudo bem, pessoal? Minha parceira aí de projeto, e a gente lida com tudo hoje, né? Faz todas as partes da empresa. Era só nós duas até 2 semanas atrás, agora estamos com uma funcionária auxiliar na produção, então já dá um alívio, assim, né? Mas a gente faz tudo. A gente faz tudo mesmo. Eu vou começar, então, apresentando um pouquinho dos slides que eu trouxe para hoje à noite. Só um pouquinho aqui. Consegue enxergar? Sim, estão carregados, já conseguimos visualizar. Então, tá. Bom, falando um pouquinho, então, de como surgiu, né, a Ancur, né, esse é realmente um sonho, tá? É uma coisa que vem
comigo, com a Karina, há muitos anos já, um debate interno nosso, a gente tem uma amizade de anos também, e a gente sempre falou muito sobre lixo, sobre fazer um almoço uma na casa da outra e ter que levar, né, combinar de levar comida, enfim, e tem sempre 3, 4 bandejinhas, todos os sacos plásticos, né? Então, isso é uma coisa, é uma conversa nossa de muitos anos. E há uns 4 anos atrás, eu comecei a estudar um pouco sobre isso, né? Eu vi algumas reportagens online sobre algumas pesquisas de algumas universidades que já estavam avançando no assunto, né? Principalmente na questão do uso de amido de mandioca, né? E aí eu fui pesquisando sobre aquilo, guardei alguns arquivos no computador, fiz algumas anotações, um caderninho, né? Só que na época eu trabalhava no Curtume, né? Num Curtume que eu e meu marido temos, em Estância Velha, né? E o projeto em si do Curtume, todo o projeto que eu estava tocando, comercial, exportação, não tinha como dar conta de outras coisas na época, e a gente estava com muito correrio, assim, né? E em 2019 também nós adotamos 2 meninas, eu e meu marido, então foi muito corrido, né? E a gente foi tocando, né, projeto e todo esse início de nova família, digamos assim. E aí, em 2020, veio a pandemia, né? Em janeiro de 2020, eu tinha feito uma viagem, inclusive, para Nova York, justamente para abrir o projeto de exportação do Curtume. E na volta, né, começou a trancar algumas coisas, né, os casos começaram a vir para o Brasil, né, enfim. E eu parei tudo, né, que eu tinha esperado para o ano, digamos assim, né, tinha passagens compradas, tinha vários projetos profissionais, né, já encaminhados, e parei tudo, fiquei em casa com as meninas, e do dia para a noite virei mãe, professora, né, dona de casa, entre outras coisas, né, acabei me afastando muito do Curtume, delegando muitas funções, e aí eu fui delegando cada vez mais várias funções, fui delegando, e aquele projeto guardadinho lá começou a viver de novo, né, para mim, e fazer sentido, justamente também numa pandemia, onde todo mundo começou a pedir muita teleentrega, não sair de casa, cada vez que via, eu moro em prédio, então via muitos vizinhos aqui pedindo comida, enfim, muito lixo sendo gerado. E aquele projetinho, então, aquele início de estudo, começou a ganhar de novo né, deu um up, assim, e eu comecei a pensar de novo sobre isso, né. Aí, final do ano, então, conversei com a Karina, né, aí ela né, foi louca de aceitar, né, no meu convite, né, mas vamos lá. E aí a gente começou a estudar em janeiro de 2021 sobre o assunto, então, né, peguei todas as pesquisas que eu tinha, a gente leu tudo que eu tinha, olhou todos os vídeos e vamos para a viabilidade financeira disso, né? Porque por mais que muitas empresas às vezes façam viabilidade comercial antes, a gente quis fazer a viabilidade financeira porque tudo ia sair do nosso bolso, né? Então a gente fez toda a viabilidade financeira da empresa, do que a gente teria de custo, investimento inicial, se a gente teria condições disso, se os custos fixos a gente poderia dar conta, né? Então, todos esses detalhes foram muito pensados, né? E a gente também contratou, né, uma pessoa formada em Química, faz doutorando na URGS também, em Biopolímeros, professora aqui do Liberato, em Novo Hamburgo também, e essa pessoa, então, fez a fórmula para nós, da nossa bandeja de amido de mandioca hoje, né? E a gente saiu para teste, né, disso, e começou a, a ver se realmente funcionava, né, e a gente pegou prensa emprestada,
moldes emprestados, né? E fomos tocando, os testes foram dando certo, a gente, né, foi de passo em passo, assim, no projeto, foi dando forma para aquilo, tirando do papel algumas coisas para a experiência, né? E, enfim, então, em setembro, então, a gente alugou o pavilhão, onde estamos hoje. Em novembro chegou a nossa máquina, que é uma máquina de indústria calçadista, que a gente adaptou, a gente acompanhou toda essa adaptação, né, da máquina. E ficamos de novembro, então, a fevereiro fazendo testes, e mais testes, porque uma coisa é testar numa máquina antiga, uma máquina emprestada, uma máquina diferente do que a gente comprou, e outra coisa é tu receber a tua máquina e ver que alguns testes que você fazia antes já não davam certo para ter uma produtividade, né? Então, a gente teve que alterar várias coisas, né, nesse processo. Foram 4 meses de alterações de várias coisas, e, inclusive, de um início de uma fórmula que eu e a Karina inventamos, que é a fórmula do farelo de trigo, tá? Então, só para falar um pouquinho de como tudo começou, tá, pessoal? Então, né, fundamos em 2021, né, Andressa e Karina. Ankur também, pulei isso, quer dizer florescer em hindu, né, e além de tudo é uma marca que tem tanto a minha letra inicial quanto a da Karina, né, então fez todo sentido para nós, né, de florescer esse projeto, de florescer como mulheres empreendedoras, e de florescer a primeira indústria, então, de embalagens compostáveis do Rio Grande do Sul, né? Então, aqui um pouquinho, né, do que tu falava antes, né, das previsões ali até 2050, né, mais lixo do que peixes no oceano, né? Então, aqui é um pouquinho para a gente refletir sobre o nosso consumo, sobre o nosso jeito de lidar com a natureza, com os animais, né? Toda essa interação, às vezes, que a gente animal que a gente deixa um pouco de lado, né? Então, quando a gente fala em projeto de negócio de impacto social, como nós nos portamos, a gente sempre fala em problema e solução, né? Então, com certeza vocês já conhecem um pouco desses dados aqui, né? Mas, enfim, só para reiterar, né? Apenas 1,2% do plástico produzido no Brasil foi reciclado. E são produzidos 380 milhões de toneladas de plástico por ano. Desse plástico produzido no mundo, somente 9% disso foi reciclado. Os demais estão em lixões, aterros, mares, rios, foram queimados ou estão flutuando em pântanos. É como se um caminhão de lixo cheio de plástico estivesse sendo jogado no mar a cada minuto, constantemente, sem cessar por anos e anos. E a solução, então, reduzir o lixo e a poluição, fornecendo embalagens compostáveis de qualidade. A embalagem compostável é biodegradável em até 180 dias no lixo comum, mas também pode ser enterrada em horta ou colocada em composteira. E outra solução também, que a gente traz muito nas nossas redes sociais, né, nas nossas conversas, é estimular a consciência ecológica e o descarte correto de resíduos. Os pilares, então, da Ankur hoje é ser um negócio de impacto socioambiental, né, ter no nosso core, digamos assim, a economia circular, que vem da terra, volta para a terra. A gente também pensa e estudou e fala também sobre ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? A gente se enquadra em alguns também. E um pilar muito importante que no início do projeto a gente nem imaginava e hoje é uma parte muito grande do nosso projeto, que são as parcerias para a produção de embalagem com resíduos de outras empresas, né? E aí fica a pergunta que a gente sempre lança também. Aqui também vou perguntar para vocês. Vamos juntos mudar o mundo. Então, para apresentar um pouquinho dos nossos produtos que a gente já lançou, né? Ainda tem outros a virem, outros moldes e matrizes também.
Porém, a gente, né, dá um passinho por vez, então vamos lá, vou apresentar o que a gente tem hoje. É a bandeja de amido, então, é uma bandeja de amido com película celulósica impermeável, né? Então, é uma película, essa película celulósica a gente usa em todos os nossos produtos. É uma película que deixa o produto. A gente pode usar coisas quentes ali dentro, que não vai desmoldar a nossa bandeja, ou prato, ou bowl, enfim. E o pessoal pode usar para eventos também, para coisas realmente quentes, né? São bandejas que podem ir para o freezer, para geladeira, micro-ondas e forno. O prato de trigo, então, que é a fórmula de resíduo de trigo que eu e a Karina desenvolvemos, né? Também com a película celulósica impermeável, né? Ideal para eventos, festas, né? Esse é um nicho que a gente está entrando com muita força agora. Ontem a gente entregou 600 pratos para um evento que vai ter na Expo Bento, né? Então, é um dos stands, digamos assim, que vai estar lá na Expo Bento, que vai estar servindo as comidas, vai usar o nosso prato e deixar de usar aí 600 pratos plásticos que iriam para o lixo. A gente também tem um bowl, né, de resíduo de trigo, que mais fundo, então, do que o prato, ideal para cremes, para sopas, né, para saladas. Hoje em dia também tem muita a questão do poke, né, então, essa é a ideia do bowl também. A gente também, essa mesma película celulósica que a gente usa nas nossas bandejas é o papel celofane vegetal, né? O papel celofane é realmente papel, é um produto importado, foi patenteado, então não tem produção disso no Brasil, infelizmente. Mas é um dos, de todos os testes que a gente fez de impermeabilização, foi o que mais deu resultado, né? Então, a gente também tem, além de usar ele na película, como película impermeável nos nossos produtos, a gente também vende os saquinhos, lâminas e rolos do celofane, tá? Entre parênteses aqui, o celofane, ele virou um nome muito comum, porém, no Brasil foi muito substituído por polietileno, tá? Pela questão de custo e pela questão de não ser mais produzido nacionalmente. Então, hoje, por exemplo, tu vai numa livraria, tu vai pedir celofane, provavelmente você vai ganhar polietileno comum, uma lâmina de plástico, né? E isso acontece muito, inclusive nós, às vezes, a gente faz uns testes aqui na região e realmente recebe plástico ao invés do papel. Eles são muito diferentes, a textura realmente é de papel, o celofane, se tu vai queimar ele, acender um isqueiro ali, vai pegar fogo como papel, não vai derreter como plástico, né? E a decomposição, né, dele é como se comporta, né, como um papel também. Essa é uma parceria também que a gente fez, a gente não é a indústria de massa, então a gente fez uma parceria com uma indústria de massas para lançar o Biocanute, né, que é um canudo feito de trigo, então de massa, né, e ideal para bebidas rápidas também, para drinks, vitaminas, sucos, né. Acho que muita gente que vai em restaurante, fast food, né, normalmente quando pede uma bebida normalmente sempre vem o canudo junto. Então, essa seria uma alternativa também, que a gente gostou mesmo que a gente não produza, a gente gostaria de ter mais, um portfólio mais adequado para trabalhar já com restaurantes, já que é o nosso nicho hoje, né? Aqui um pouquinho, então, a gente está sempre fazendo testes de compostagem, tá? Então, eu trouxe a última agora que a gente fez aqui, que foi com o pessoal da Minhoca Urbana, de Porto Alegre. Eles fazem coleta de resíduo orgânico nas casas, né? Eles têm os baldinhos, né? E fazem essa coleta de casa em casa e tem a sua composteira, né? Depois até da compostagem eles vendem a terra também, os adubos ali gerados e repassam isso para os seus clientes também, tá?
Então, essa foi a bandeja e o prato que foram para ele, tá? Para ele poder achar esses produtos depois ali enterrados, teve que ser botado nessa redinha plástica, tá? Justamente para ele poder achar ali dentro depois o que sobrou, né? Então, ele enterrou para nós recentemente, agora dia 18 de abril, e foi me mandando fotos, né? Inclusive, eu pedi para ele uma ontem, né? Então, dia 25 de abril, uma semana depois, já estava uma degradação ali bem considerável. 2 semanas depois, bastante bastante biodegradado já, né? E ontem, então, ele me mandou a foto ali, realmente só um restinho da película celulósica ali dentro daquela redinha, que isso em 2, no máximo 3 semanas também já não vai aparecer mais nada. Da nossa composição hoje, a película celulósica, que é o papel celofane, demora um pouquinho mais para compostagem, mas fica dentro dos 180 dias que a gente conversa, sempre comunica para os clientes. Então, aqui fica também, quem não conhece ainda, nosso site, nossas redes sociais, Instagram, né? Fica aí também meu contato de WhatsApp, esse é o meu diretamente. E para quem não sabe também, a gente está em Novo Hamburgo, né? Que é a antiga região calçadista, hoje vai ser dominado por embalagens compostáveis logo, logo. Muito obrigado, Andressa, por apresentar a Ancor como ponto de partida, né? Como eu comentei lá na abertura do nosso webinar, a ideia era fazer uma breve apresentação da Ancor e aí, posteriormente, nós ingressaremos num debate, numa conversa, até porque acho que é um modelo mais proveitoso para a gente trocar ideias. Eu sou fã, né, do caso da Ancor, eu tive contato há poucos dias, é uma empresa nova, né, na verdade, a empresa tem alguns meses, se nós formos analisar, né, de mercado, tem alguns meses, mas já tem uma história até bem consistente, enfim, mas quando a Andressa me apresentou o caso, eu achei muito interessante, e eu inclusive aprendi um termo novo, né, que é a ideia de compostável, que é diferente do biodegradável, né? Então nós temos embalagens não biodegradáveis, não ecologicamente corretas, nós temos embalagens biodegradáveis e embalagens compostáveis. Eu queria que tu explicasse para nós, até para fins didáticos aqui, qual que é a diferença do biodegradável e do compostável. Bom, biodegradável, quase todos os materiais são, né? Até um plástico, ele é biodegradável, porém biodegradável em 450 anos, né? Então, eu acho que é um termo que virou muito comum e as empresas se apoderaram muito desse termo para se dizerem ecologicamente corretas, né? Mas o termo hoje, para a gente realmente ter um resultado de diferença, né, de paradigmas, digamos assim, de mudar o cenário, a gente teria que utilizar muito mais embalagens compostáveis, né? Embalagens que a gente pode enterrar, que a gente pode colocar no lixo orgânico, na composteira, né? E tirar daquilo um adubo, né? Que é o que vem da terra, volta para a terra, né? Então, até tem as fotos ali, né, na apresentação, eu trouxe também alguns produtos para vocês também conhecerem um pouquinho, né, ao vivo, assim, digamos, né. A gente tem hoje todos os acabamentos, por exemplo, aqui, né, a gente faz um acabamento manual nos produtos, tá? A gente recorta isso manualmente, né. A gente tem embaixo as informações, então o logo e o descarte de como é feito, né? A gente tem uma frase ali que já está no molde, então saem todos os produtos, que é descarte no lixo orgânico, composteira ou horta, decomposição em até 180 dias, né? Então, todos os nossos produtos têm isso. O pratinho para evento, para festa, né? Que a gente
tá com muito foco nisso hoje, né? A gente tem como eu estava falando, um acabamento hoje muito manual, mas a gente tenta tá testando aos poucos algumas coisas novas, né? Por exemplo, para a bandeja, agora a gente então fez uma navalha para cortar isso em balancim, né? Também processo manual, mas já ajuda nós na questão do corte, né? Para não estar ali sempre na tesoura, no estilete, né? Pelo menos um pouquinho assim de ajuda assim para a gente na questão do corte, né? E do acabamento, né? Eu queria voltar um pouquinho para a questão das parcerias com resíduos que eu comentei antes ali nos slides, que hoje é um projeto, digamos assim, novo dentro do próprio projeto da Ancor, né? A gente não fazia ideia disso no início do projeto, que a gente teria essas solicitações, e para nós hoje é um grande movimento que a gente acredita muito que vai alavancar muito a empresa, né? Então, por exemplo, hoje a gente lançou na semana passada nas redes sociais, não sei se alguns talvez viram, a gente está recebendo, por exemplo, da Cooperave, que é uma cooperativa de arroz orgânico de Viamão, a casca do arroz deles, que eles pagam, inclusive, para destinar esse resíduo, né? O farelo do arroz, eles nos mandam, então, né, para industrialização, a gente chama, né? E a gente, então, com o resíduo deles, a gente faz a bandeja para eles. Além deles terem o arroz orgânico, eles também têm uma indústria de panificação dentro dessa cooperativa. Então, eles já vendem também os pães e bolos a partir de amanhã na bandeja com seu próprio resíduo, né? Então, essas são parcerias que a gente tem feito, assim, que são muito interessantes e que eu acho que vai tomar uma proporção bem legal ainda para nós, né? Aqui está em teste ainda, mas eu peguei autorização já para mostrar também. É do pessoal que faz tofus orgânicos, né? Em Porto Alegre, uma família grande. E eles têm o resíduo da soja, que eles chamam de ocará, né? E também pagam para destinar o ocará, né? Então, a gente também fez uma bandeja para eles, porque além dos tofus e outros produtos, eles têm aquelas graminhas de trigo para gatos, onde eles vendem em bandejinha plástica hoje, tá? E, né, estamos em teste ainda, mas a ideia é que essas graminhas para gato, esses brotinhos, então, sejam vendidos na bandeja com o resíduo deles, né? Outro caso para nós também, que vai ser lançado em breve, que já está produzido para o cliente, é da Dapa Bio. Eles fazem leites vegetais, também são de Porto Alegre, e eles têm, então, o resíduo, a sobra, digamos assim, do processamento do leite, eles têm esse resíduo gerado, né? Esse aqui é um leite que eles fazem com cúrcuma e gengibre, então por isso ele ficou amareladinho também. E eles têm também nogueiras no sítio deles, então a ideia é vender as nozes, né, na bandejinha com o resíduo deles, né? Então essas parcerias para nós têm sido a gente não esperava isso no início do projeto, a gente achava que eram as nossas fórmulas e deu. Depois vieram nos procurar, né? Uma empresa veio nos procurar, a Dapabio foi a primeira, para a gente fazer uma tentativa, então, de embalagem com o resíduo deles. A gente fez muitos testes para chegar hoje nessa bandeja, né? Assim como todos os resíduos, a gente, digamos assim, tem que parar a nossa produção para retestar tudo, porque são ingredientes diferentes, na máquina se comportam muito diferente, né? Então, a gente tem que fazer toda uma testagem, né, para cada resíduo que a gente recebe. E também a gente está para receber agora resíduo gerado de uma cervejaria,
né? E resíduo gerado de uma empresa de erva mate também. Então, todos esses resíduos também a gente vai testar, ver, né, a questão de se é possível ou não tirar daquilo uma embalagem, né, para poder dar retorno aí para os clientes, né? Então, isso hoje é um grande desafio para nós, e a gente vê muita possibilidade de escala para a Ancor através desses projetos, dessas parcerias. Muito bom, Andressa, a tua fala que me fez pensar e gerar vários questionamentos e perguntas, mas eu vejo que o pessoal já está aquecido no chat aqui com algumas perguntas. Eu vou repassando as perguntas que vão aparecer no chat também. Depois, caso alguém queira se inscrever, tem a função do levantar a mão aqui no Google Meet, é só clicar logo abaixo, aí tem o microfone e câmera, e aí em seguida tem o desenho da mãozinha, clica levantar a mão, que depois na sequência, depois que eu fizer a pergunta do Salvador e do Lucas, aí a gente abre espaço para quem levantou a mão, caso queira fazer a pergunta oralmente. Caso queira colocar no chat, eu encaminho. A primeira pergunta, e aí também já trazendo essa pergunta do Salvador, que diz que evoca, né, e questiona questões relacionadas a copo, né, porque o copo é um outro problema. O título, né, do nosso webinar aqui é embalagem para o amanhã, né, o futuro das embalagens, né? Se nós olharmos tudo aquilo que está ligado ao plástico, ele deixa um histórico para o amanhã, né? Deixa um resíduo para o amanhã que é um passivo, é um problema ambiental gigantesco para todo mundo, para todos para o poder público, para a sociedade, para o consumidor e assim por diante. E o copo plástico é um desses exemplos, acho que mais gritantes, né? Porque às vezes eu pego lá num determinado lugar um copo plástico para consumo em uso, talvez em 3 segundos eu utilizo algo que, como a gente tem falado aqui, vai durar 450 anos para se decompor. Que outros produtos, além das bandejas, e aí talvez já relacionando um pouco com a pergunta do Lucas, hoje o foco das embalagens são a substituição da embalagem, aquela embalagem tradicional de isopor ou daquela embalagem de polietileno transparente, né, para o uso de alimentos muito em delivery, né, a embalagem do delivery ou aquela embalagem de alimentos tradicional, a famosa bandejinha, né? Os produtos da Ancor hoje estão mais focados na substituição da bandejinha, né, por uma bandeja que seja compostável. Que outros produtos enxerga que é possível pensar a partir dessa lógica do compostável? Então, o nosso investimento também foi limitado, né? A gente não recebeu investimento, aporte de terceiros, assim. Então, todo o investimento hoje da Ancor foi feito por mim e pela Karina, né? Então, quando a gente lançou a Ancor nas redes sociais, né, e fez o site também, e começou a se comunicar, vieram muitos pedidos de diferentes produtos, né? Então, de todos os pedidos, de toda a comunicação que foi feita, a gente chegou em 4 moldes, né? Que é o investimento que a gente conseguiu fazer inicial. É óbvio que depois da empresa andando, faturando, e a gente, né, com mais condições, digamos assim, poder investir em outros tamanhos. Mas, então, hoje a gente tem a bandeja, o prato e o bowl. A gente está em testes com marmitas, tá? Que vão ser redondas também, com abas, onde elas vão poder se encaixar. Porque esse produto que a gente tem, esse material, ele é muito sensível. Então, eu não consigo hoje, por exemplo, ter um fechamento como o do plástico, né? Por exemplo, com as bolinhas, aquela que você aperta, ou um encaixezinho entre uma abinha que fica entre outras duas, né? Então, esse tipo de encaixe a gente não consegue ter, porque o material sensível ele se quebraria muito fácil, né? Então, a gente achou esse encaixe por girar e uma entrelaçar embaixo da outra, né? Então, isso a gente está em testes ainda para lançamento, tá? E a gente também já recebeu a matriz dos copos, fizemos testes e tivemos que mandar de volta para a matrizaria para modificar algumas coisas no molde, né?
Então, como tudo é muito novo para nós, né? A gente não é formada em química, não é formada em mecânica, então a gente teve que aprender tudo muito sozinha, né? Claro, chamando técnicos, pegando opiniões, né? Enfim, mas na região aqui, por exemplo, ninguém sabe nos ajudar muito bem, porque ninguém sabe como se comporta nosso produto dentro de uma máquina, né? E hoje eu e a Karina, a gente tem muita informação sobre isso, porém, a gente ainda, né, tem alguns problemas de produção que a gente corre atrás. Então, a questão do copo, né, até algo que a gente poderia ter visto antes no desenho lá do molde, talvez passou despercebido por conta né, de várias coisas, de realmente não saber como se comportaria a expansão do produto dentro do molde do copo, né? Então, a gente teve que voltar ele para conserto e recebe ele em breve novamente. Então, o copo é um dos itens mais pedidos nós, desde que a gente se lançou nas redes. Vem muita gente nos procurar. Eu acho que é um item bem legal também, não só para restaurantes, mas assim como qualquer empresa corporativa que na sua recepção tenha lá uma bombona d'água com os copinhos de plástico ao lado, né? Então, são copos que são usados em segundos e colocados, né, no lixo, né? Então, aí a gente já teria realmente um ganho muito legal, né? E acho que isso abre um leque muito grande de clientes para nós, não só voltados para a rede de alimentação e de restaurantes, né? Como qualquer outra empresa que queira mudar um pouquinho, ter algo mais ecológico dentro dessa empresa, vai ser um item bem interessante para nós de venda, né? Mas ainda não recebemos a matriz. Assim que recebermos, temos que fazer vários testes para poder, então, tirar o produto, testar ele também em loco, porque a gente faz muito isso. Não adianta só tirar o produto e vender. A gente demorou muito a lançar também, porque a gente pega o produto, faz todos os testes em casa, né? A Karina leva para casa dela, eu trago para mim, a gente coloca vários tipos de comida em cima, quente, fria, oleosa, não oleosa, né? Para ver se isso vai funcionar, se vai dar algum problema, se a gente vai ter que alterar alguma coisa, né? A mesma questão, mesmo com os copos logo vindo, a gente logo testando e tirando ele, também a gente faz todos os testes de uso dele para então lançar no mercado. Te escutando, Andressa, me parece que a busca da embalagem do futuro, né, e essa proposição que vocês apresentam das embalagens compostáveis, do ponto de vista técnico, é um desafio, mas é um desafio facilmente superável, né? Não desenvolver embalagens sustentáveis não é algo que tem um impeditivo técnico, ou seja, nós utilizamos embalagens e o predomínio das embalagens plásticas é muito mais uma questão mercadológica, um modelo de produção industrial do que propriamente um modelo de viabilidade técnica. Por outro lado, né, o Lucas nos traz uma pergunta aqui, nós temos, né, a concepção de embalagens compostáveis, né, do ponto de vista que ela é tecnologicamente viável, existem alguns aspectos ligados à gestão, à competitividade, à concorrência. Então, como é que hoje vocês enxergam a concorrência? Porque, de alguma forma, ele é um produto substituto às embalagens tradicionais, então ele vai ter um impacto concorrencial, e também um terceiro tipo, de produto que tem, de alguma forma, estado presente como uma alternativa mais sustentável, podemos assim chamar, são bandejas, copos de papel. Como é que vocês enxergam, então, como é que foi pensada essa questão concorrencial, envolvendo concorrência frente às embalagens plásticas? E aí já até faço uma ligação com a pergunta da Graciela e do Ronice, ligado a custos, né? Então, como é que enfrenta, se tem intenção de competir por custos frente a esses produtos, e em relação às embalagens de papel? Olha, a gente nem se compara, digamos assim, né, com o plástico. A gente nunca pensou no plástico como uma concorrência, porque é uma alternativa totalmente diferente
e quem vai nos buscar, quem nos busca hoje de clientela, tem todo um foco diferente para o seu negócio, né? Então, é óbvio que a gente não custa centavos como uma bandeja plástica, né? Por conta que uma injetora plástica tira milhares de embalagens por minuto, enquanto a gente tira, por exemplo, na bandeja, a gente tira 4 bandejas por minuto, né? Desculpa, 4 bandejas a cada 4 minutos, né? Então, a gente não se compara produtivamente, né? E nem tenta hoje bater nesse preço, né? Porque a gente também tem o custo de operação para manter, né, o corpo, né, saudável, né? E eu acho que a questão do papel hoje é um pouco bastante complicada, digamos assim, porque tem muita coisa de papel com lâmina plástica, né? Acho até que se chama Prolan, não tenho certeza, mas essa lâmina que eles usam no papel, então já caracteriza como uma embalagem mista, que já é mais difícil ainda a reciclagem do que só plástico ou só papel, né? Então hoje o pessoal muito da embalagem de papel para poder atender diversos públicos, por exemplo, copo de café. Só o papel em si não aguentaria o calor, né? Então, tem que ter aquela lâmina plástica, né, para poder ser, digamos assim, para poder se inserir no mercado, né? Então, óbvio que papel também hoje é um grande problema pela essa questão da mistura, né? Então, a gente acaba saindo muito fora, assim, do foco disso hoje, né? É óbvio que a gente quer muito escalar a empresa, ter mais máquinas, hoje a gente tem uma só, ter mais máquinas, mais moldes, mais funcionários, digamos assim, né? E poder ter uma produtividade bem maior para poder tentar reduzir, né, o custo do produto, né? E poder fazer ele mais acessível, digamos ainda. Mas hoje, por exemplo, a gente não consegue atender a lancheria da esquina de casa, né? Porque esse pessoal visa muito né, trabalha com uma margem bem pequena, né, de lucro, então a gente não consegue alguns clientes ainda, né, poder estar trabalhando. Quem sabe futuramente, daqui a pouco com aportes que a Ancor receber, ou com todo o projeto andando bem e escalando, a gente possa também ter produtos com preços mais acessíveis, né? Mas a gente não se compara, não tem comparação hoje. Quem nos procura são clientes que já têm no seu propósito de empresa a redução de lixo, a questão ambiental, nos procuram muitos restaurantes veganos, vegetarianos, que eu acho que já está dentro também desse nicho, essa preocupação ambiental, né? Então, é um foco, clientes com foco diferente já, né? Que nos procuram. Legal, muito boa essa tua explicação, Andressa, e eu fiquei até pensando aqui, fazendo na primeira parte da resposta aí ligada às embalagens de papel, às embalagens de plástico, o pessoal que não está tão familiarizado com os debates que acontecem dentro do nosso programa de pós-graduação em sistemas ambientais, né, o nosso PPG, o pessoal não está tão familiarizado com a temática ambiental. Quando se fala nos vilões ambientais, né, muitas vezes acontece um fenômeno, né, conhecido como greenwashing, né, que é a famosa lavagem verde, que é essa tentativa, talvez, em alguns casos, de má intenção, e às vezes até no anseio de buscar uma solução parcial para os problemas, quando se rotula algo como sustentável e quando, de fato, não o é, ou o ganho ambiental proporcionado por aquele novo produto não é tão significativo assim ao ponto de ser considerado sustentável. E essas embalagens de papel, eu já tive algumas experiências
na busca de soluções de embalagens mais sustentáveis, impacta justamente na junção de dois materiais que depois, no processo de reciclagem, é praticamente impossível, né? O André, enfim, o pessoal que está aí até conhece mais a temática de reciclagem, caso queira participar, porque quando eu tenho dois compostos misturados em uma única embalagem, eu não consigo separar, ou o custo de separação é muito alto. Então, quando eu pego um copo de papel e coloco um filme plástico para que ele possa ser utilizado com líquidos sem se desmanchar, a reciclagem basicamente é impossível ou é muito cara. Diferente, talvez, de um copo plástico que, se dada a destinação correta, poderia ser reciclado a um custo mais baixo. Mas, novamente, então eu só estou mudando o mecanismo, mas eu não estou solucionando a fórmula, porque antes eu tenho um copo plástico que vai gerar um resíduo que, se não for reciclado, vai causar um dano ambiental. No caso do copo de papel, eu tenho um copo de papel que, sim, o papel vai se decompor em contato com a água, com a umidade, mas aquele plástico vai continuar sendo um problema, e esse, sim, não vai ter reciclagem. Então, a tua explicação foi muito pertinente nesse ponto, quando a solução encontrada, e aí acho que um dos casos da Ancur que é mais interessante é que não é só o uso de matéria orgânica, né, no caso da casca de arroz, enfim, todas essas matérias utilizadas para fazer a embalagem, é o uso do celofane vegetal para a proteção, né? Então, acho que essa seria um dos elementos principais. E, então, mas seguindo aqui, senão também eu tomo conta da fala aqui. A Graziella, deixa eu ver aqui. O Magno coloca que se já foi pensado o uso de moldes com sementes, que aí, no caso, a compostagem iria germinar uma nova planta, né? Vocês já pensaram isso? Sim, até quando o Ancur surgiu, o nome também de florescer, né? Ele veio de diversas formas para nós, faz sentido. E nos nossos testes iniciais a gente prensou semente junto, tá? Porém, o amido de mandioca, ele vira, né, uma melequinha, depois que tem a água ali, ou na terra molhada, enfim, ele vira uma melequinha. E aquela melequinha, ela envolve a semente, e a semente mofa. E outra coisa também, que mesmo que daqui a pouco não houvesse essa melequinha em volta dessa semente, a gente até buscou alguns estudos de sementes que aguentariam, por exemplo, o calor da prensa, né? Se elas realmente germinariam após serem prensadas. A gente usa, por exemplo, 180 graus na prensa, né? Então, a gente não sabe que mesmo que, talvez, né, mesmo que não houvesse a melequinha, que a gente não sabe realmente se ela germinaria por ter passado por esse processo. Então, como a gente acabou não dando seguimento, porque as sementes não realmente mofaram, então a gente não foi atrás mais desse estudo aí das sementes que aguentariam calor. Mas, sim, a ideia inicial foi, mas não deu muito certo, infelizmente. Legal. O Luciano até faz um comentário aqui, mais especialista, em relação ao desenvolvimento de monomateriais, né, dentro lá do desenvolvimento de polímeros capazes de conectar, enfim, esses materiais aí, numa lógica de nanotecnologia. Eu imagino que nessa linha aí que o Luciano está trazendo. Acho que isso é um elemento interessante, né, na medida que nós temos iniciativas que buscam o futuro das embalagens, a Ancur, com o seu propósito de desenvolver uma embalagem a partir compostável, mas sem e aí me corrija se eu estiver errado, Andrés. Eu acho que todos os empreendimentos de impacto social, como é o caso da Ancur, que nasce de um problema, eles talvez não tenham a pretensão de dominar o mercado, mas de propor uma virada para um modelo mais sustentável do próprio mercado, né? O que eu quero dizer com isso? A Ancur, e aí pegando como um caso de um empreendimento de impacto social no setor de embalagens, ele não vai substituir grandes players do setor de embalagem,
mas ele vai motivar ou vai acelerar, vai estimular, vai servir como uma espécie de gatilho para que os grandes players prestem atenção naquilo. Eu acho que esse é um aspecto chave. Eu não sei, enfim, caso tu queira comentar algo no raciocínio. Não, com certeza. Eu acho que como a gente se posiciona como negócio de impacto socioambiental, o que isso quer dizer? Que é o propósito da empresa acima do lucro, acima do financeiro, do valor, dinheiro que a gente gera. O nosso propósito ele é maior do que isso, né? Então, é óbvio que a gente quer uma empresa saudável financeiramente, a gente busca isso, a gente luta por isso, mas o propósito da Ankur, ele é mais alto, ele fala mais alto do que o dinheiro em si que a gente recebe pelas bandejas, né? Porque só de estar pensando que aquele resíduo de casca de arroz, por exemplo, que a cooperativa tem que pagar para destinar e que ela vai nos mandar, a gente vai transformar aquilo num material onde eles vão usar no próprio processo deles de pães e bolos, isso é muito legal. E o cliente depois vai comprar dele aquela bandeja e vai poder enterrar na sua horta, vai virar adubo. Então, isso é um ciclo que é o nosso propósito, né? Fala muito mais alto do que o lucro, né? É bem legal. Então, nessa linha do comentário do Luciano, né, Luciano, acho que essas complementariedades, né, no esforço quando fala de grandes players, empresas tradicionais do setor de embalagem, buscando soluções, e acho que sim, de alguma forma, também não podemos transformar essas empresas em vilões, acho que elas estão buscando, sim, soluções, mas como se complementam, né, como as iniciativas se complementam, trazendo, no caso, as empresas de impacto social, como o caso da Ankur, trazendo visibilidade para um determinado tema e para um determinado problema ambiental, e as grandes empresas utilizando, sim, de todo o seu potencial para daí, sim, homogeneizar ou transformar ou acabar com aquele problema. Mas, André, por favor, vai lá, como especialista em biopolímeros, vai lá. Então, tá, primeiramente, eu queria dar os parabéns para a Andressa e para a Karina aí pela iniciativa, né, desse projeto. Então, muito legal de ter uma empresa aqui no Rio Grande do Sul que tem esse pensamento e que desenvolva, né, embalagens mais sustentáveis, compostáveis. Então, muito legal. Eu não sabia que tinha empresa de vocês isso, que eu moro em São Leopoldo, que é do lado aí de Novo Hamburgo, né? E daí não conhecia. Quando eu vi que ia ter a palestra, né? Daí a sorte que eu não tinha aula, não dava aula na quinta, que daí eu consegui participar hoje, né? Porque eu estava bem interessado em participar e conhecer o projeto, né? Conhecer vocês. Então, parabéns pela iniciativa, né? Pelo esse pensamento de abrir empresa e, né, ter esse foco de dar novas aplicações, né? Para resíduos também, né? Eu trabalho muito com resíduos, sempre trabalhei nas pesquisas e daí eu gosto bastante de tentar reutilizar também resíduos da agricultura, né? De fontes assim, que são descartados, às vezes em grande quantidade, para tentar dar um destino mais sustentável, desenvolver um novo produto, né? E daí eu gosto bastante dessa área também. E daí eu gostei bastante também, no início quando tu apresentou, eu pensei que vocês trabalhavam mais com a questão das embalagens, mas eu ia perguntar depois, mas depois tu acabou esclarecendo, que daí vocês trabalham também com problemas de clientes, né, diversos, nem na área da casca de arroz, né, de outros produtos, então, porque deve surgir uma demanda gigante, né, porque tem muitas áreas, até tu comentou da erva mate, né, a gente trabalha aqui, eu e outra professora aqui na Univates, com a erva mate, que tem bastante resíduo de erva mate, e a gente trabalha também desenvolvendo materiais, né? E agora a gente está trabalhando até com filmes, daí embalagens também plásticas, de filmes de amido, de milho, né? Incorporando nanocelulose. E daí a nanocelulose a gente obtém a partir de um resíduo de erva mate, sabe? Dos talos de erva mate a gente extrai a celulose e daí transforma ela em nanocelulose e daí incorpora em pequenas quantidades no filme de amido, para melhorar propriedades, né, mecânicas. Então, a gente está desenvolvendo um projeto nessa área, então é bem interessante. E eu queria comentar contigo daí sobre a parte de maquinário, porque depende muito da matéria-prima, é bem difícil de ajeitar parâmetros, né, de processo e tal, e daí como é que vocês estão, assim, se virando nessa parte, assim, de
tu disse que tem pouca infraestrutura agora também no início, né? Mas com essa questão de novas demandas, de novos materiais diferentes, né? A gente vai por hipóteses, erro e acerto, né? A gente, como o material, né, o próprio amido, ele tem a pressão dele para se expandir, ele faz uma pressão, né, interna, e tem a pressão da máquina. Então, no início, a gente se bateu muito para entender isso, que a gente não podia só ajustar a pressão da máquina, que a gente tinha que prever a pressão que o material faz para se expandir. Então, isso foi a gente teve bastante dificuldade nisso inicialmente, né? E cada produto hoje que a gente está desenvolvendo tem parâmetros diferentes na máquina. Sim. Então, a gente, toda vez que recebe um resíduo, a gente tem que repensar a fórmula, né? Como a gente vai adicionar um pouco de amido, um pouco do resíduo, um pouco de água, tira Sim. isso, bota aquilo, né? Então, a gente faz... depende do material, muda várias condições, né? Então, assim, vai testando e vai avaliando, né? E vai modificando e tal. E a questão de avaliar, tipo, as propriedades finais, vocês fazem, tipo, algum controle mais, assim, das caracterizações do material em si? Ou é mais, assim, visual, testes? Vocês fazem algum ensaio mais térmico, mecânico? Essa parte da compostagem também, que vocês fazem a compostagem, mas vocês fazem algum teste mais seguindo, tipo, uma metodologia de algum padrão, alguma norma específica? Que eu sei que eu já trabalhei com essa parte também, uma época que tinham várias normas ISO, que era específicas para degradação, tipo, em solo, depois para compostagem, sabe? Nesse sentido. Sim. Então, semana passada eu tive um meet com a professora Ruth Santana, lá da URGS. Ruth foi a minha orientadora no mestrado e doutorado. Aí, ó. Então, conversei com ela porque a gente precisa de ajuda nisso, né? Sim. Então, a gente entrou em contato com a URGS para ver que tipo de laudos eles fornecem, se eles poderiam nos inserir, né, para a gente fazer essa parte lá, né? Então, a gente conversou um pouquinho, ela nos passou quais as possibilidades de fazer isso dentro da URGS, né? Mas, óbvio que a gente também pode fazer isso em outros locais, né, desde que a gente possa ter um respaldo, né, laudos que hoje a gente não tem e precisaria ter. A gente tem um relatório técnico, tá, que foi feito por essa química que fez a nossa primeira formulação de amido de mandioca, onde fala um pouco sobre as propriedades e os testes de compostagem também, mas a gente gostaria de ter esses laudos, né, ter um respaldo, digamos assim, maior, mas a gente precisa de ajuda nesse sentido. Sim. Porque essa parte também, às vezes, para poder avançar, precisa ter um respaldo maior de laudos, né, assim, técnicos mesmo, para poder entrar mais a fundo, talvez, no mercado, em algumas áreas específicas. Mas a professora Ruth é muito legal, ela foi minha orientadora lá na URGS, né, no mestrado e doutorado, e ela trabalha bastante com essa parte de resíduos mesmo, tudo que é tipo de resíduos plásticos, né, fibras, resíduos, né, naturais, de fibras naturais, então, e ela sabe bastante dessa parte toda, assim, também de ensaios, caracterizações. Sim. Eu trabalhei bastante com isso também no mestrado, doutorado, e depois, né, em projetos também. Eu oriento bastante aluno com trabalhos nessa área, assim, de reaproveitamento de resíduos e desenvolvimento de novos materiais, coisas assim, é bem interessante. Com certeza, vamos manter contato. Legal. Aproveitando, escutando vocês agora até, visto que a gente tem aqui uma audiência bem qualificada, e que a maioria deles não são nossos alunos do programa de pós-graduação, o nosso mestrado, o mestrado profissional, ele tem justamente esse propósito de fazer esse diálogo entre uma empresa, pessoas, enfim, a sociedade, suas ideias e suas tentativas, né, e anseios, e no caso da Ancura, projeto fantástico de impacto social, com o desenvolvimento de conhecimento dentro da universidade, fazer essa interlocução. Por isso, esses momentos, como esse webinar, tem justamente essa intenção, né, de trazer experiências, trazer aquilo que está acontecendo, né, na busca de soluções ambientais
como é o caso da Ancor, para dentro do debate na universidade, aí a Andressa é convidada, né, para trazer, para que não só os professores, mas também os alunos enxerguem essas demandas, essas oportunidades, essas realidades, e se motivem a buscar soluções nos seus trabalhos, né? Então, aproveitando aí, se tem alguém interessado em cursar mestrado, né, cursar um mestrado profissional, as inscrições, inclusive, estão abertas, né? Já fazendo o jabá, as inscrições estão abertas, e o André, nosso professor, por exemplo, tem muito interesse na orientação desse tipo de temática, né? Então, só aproveitando o momento do debate para trazer essa informação aí, porque é justamente esse o propósito, né? Já no passado nós tínhamos aquela ideia de programa de pós-graduação que estava muito voltado para desenvolvimento de conceitos teóricos, enfim, ou revisões teóricas, e o nosso mestrado tem esse propósito justamente de diálogo com as empresas, com a sociedade, na busca de soluções conjuntas, né? Então, acho que esse debate de vocês dois reflete exatamente o que nós queremos dentro do PPG SAS e o que nós queremos com esse tipo de webinar. Pessoal, fiquem à vontade de trazer perguntas, se alguém quiser se manifestar, pode fazer. E enquanto, se eu também tenho uma outra pergunta aqui, trazendo sim, né, mais para a minha área de conhecimento, que é a área de gestão e marketing, qual tem sido a reação, a resposta dos consumidores? E aí, deixa eu só qualificar um pouquinho a minha pergunta na problematização. Quando nós vamos estudar desenvolvimento de produtos sustentáveis e essa busca por produtos que mitiguem esse impacto ambiental das formulações existentes, muitas vezes eles têm algum descaso, talvez essa seja a palavra, descaso por parte dos consumidores, que preferem, às vezes, a solução mais barata, que preferem, às vezes, ou que não manifestam uma preocupação ambiental na aquisição dos seus produtos. Como a Ancor, como vocês têm lidado, têm observado essa reação dos consumidores? Aí eu digo consumidores finais, ou, no caso, os nichos que vocês estão atuando, eles já têm uma receptividade maior? Enfim, eu queria que tu falasse um pouquinho essa percepção do consumidor em relação a embalagens compostáveis, sustentáveis. Do consumidor final, tu diz, né? Isso, Eu acho que o pessoal ainda está aprendendo muito sobre os termos, né? O que é biodegradável, oxibiodegradável, o que é compostável, né? A gente também procura falar muito isso nas redes sociais da Ancor para esclarecer essas dúvidas também, né? E a questão do descaso, como tu diz, eu acho que a gente, por exemplo, enfrentou algumas coisas no início, né, agora de produção. Por exemplo, tinha um restaurante entrado em contato com nós, para nós seria um contato bem importante, porém, quando recebeu a lista de preços, né, tipo, deu para trás. Então, isso aconteceu em alguns, digamos assim, lista de espera, né, que a gente tinha uma lista de espera, digamos assim, né, de clientes aguardando a gente lançar. Então, aconteceu algumas coisas chatas assim, mas também que nos fazer, né, tipo assim, nos fizeram acordar para muitas coisas, para outras possibilidades, né, e para buscar o nosso nicho, né, porque o nosso nicho não vai ser qualquer restaurante, nosso nicho e também não precisa se focar só em restaurante, a gente pode ter outros molde de caixinha, molde de, sei lá, tem várias coisas, várias possibilidades ainda que a gente pode desenvolver também em parceria com as empresas, por que não, né? Então, a gente quer abrir isso mais, também sair fora só da questão alimentícia e entrar e ampliar um pouco os mercados que a gente atende, né? Eu acho que o copo, como foi falado antes, também é uma questão que não atinge só os restaurantes, né, como várias empresas aí que possam estar utilizando o copo e substituindo o copo plástico na recepção da sua empresa, por exemplo, né? Mas eu acho que é isso, a gente está muito no início do projeto ainda, a gente está se achando, digamos assim, em várias coisas,
né? E acredito que o nicho ele também está se moldando um pouco ainda, né? A gente está entendendo quem nos busca, onde a gente vai bater, né? Então, isso tudo é muito novo ainda para nós, mas estamos no nosso caminho. Eu vi que vocês têm um blog, né, no site, conectado com o site, e essas iniciativas de construção do conhecimento, né, de disseminação do conhecimento pela própria empresa, acredito que são ferramentas bem úteis, né, nesse caso. Sim, sim. A gente também, fora a questão das embalagens, né? De como a gente falou ali, nosso propósito não é só fornecer as embalagens, como também conscientizar. A gente também tem o blog, né? Até tem coisas para atualizar agora, mas no correrio do dia a dia acabou se passando. Mas, por exemplo, o blog a gente tem receita lá de como faz um amaciante natural em casa, como faz um desodorante natural em casa, com um ingrediente simples, fácil de fazer, coisas que você compra no mercado, na farmácia, né, para poder aí estar substituindo tanto plástico, né, que você usa ao estar comprando esses itens, né? Então a gente também tem essa preocupação de coisas que a gente faz em casa, que a gente testa e usa, porque não postamos lá a receita de qualquer coisa. Por exemplo, desodorante é um desodorante que eu faço há 4 anos já aqui em casa. O amaciante eu já faço desde o ano passado na minha casa. O desinfetante natural, que é uma coisa que eu aprendi faz alguns meses também, faço em casa, que é coisas bem simples, é bater álcool com casca de laranja, por exemplo, e coar aquilo várias vezes, tem desinfetante natural. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer também em casa, que no correria do dia a dia a gente não dá espaço para isso, acumula muito lixo em casa e não pensa, às vezes, sobre valor, dinheiro e lixo gerado, né? Porque, por exemplo, só no amaciante que eu faço em casa, nossa, já tive uma economia enorme de dinheiro e várias embalagens plásticas aí que eu deixei de comprar, né? Então, acho que tem essa parte de conscientização também que a gente faz, não só para os termos, que às vezes é um pouquinho difícil de explicar, né? E tem coisas técnicas também que nem a gente sabe, que a gente tem aprendido e com certeza vamos aprender muito mais, principalmente com essa questão dos resíduos, né? Porque cada resíduo tem uma propriedade diferente, né? Então a gente também tem que estar lidando com isso e aprendendo muita coisa nova, né? E essa relação com os consumidores, que é, de fato, inserir o consumidor dentro dessas novas lógicas econômicas, né? Fala de produção de ingredientes, enfim, insumos em casa, mas todas essas lógicas de economia circular, né, de que os bens, eles não têm um início, um meio e um fim, né, um produto, por exemplo, quando é concebido uma embalagem, ela não passa ela tem o início lá na fábrica, passa pelo uso do consumidor e tem algum fim, não, ela está dentro de um fluxo circular, econômico, mas também um fluxo circular do material, um fluxo circular do serviço que ele funciona. Então, quando vocês trazem esse caso, por exemplo, a empresa que produz um determinado arroz, que vai gerar o resíduo da casca de arroz, que vai ser reutilizado numa embalagem, estou dando essa circularidade econômica, mas também a própria circularidade do bem, a própria circularidade da função social daquele bem e assim por diante, né? Eu acho que essas novas lógicas e apresentar para o consumidor essas novas lógicas de que a embalagem ela não é assim, e aí quando nós vamos falar em embalagem, tem ainda uma particularidade que ela não é o produto, ela não é o benefício central do produto, né? Salvo algumas poucas exceções, ninguém compra um produto pela sua embalagem, né? Eu compro o produto pelo seu produto. E a embalagem, ele é o meio de transporte. Aí, quando nós vamos falar em casos de embalagens, ainda mais de consumo único, e, por exemplo, embalagem de transporte de alimentos de delivery, ou quando nós vamos falar, no caso de embalagens, como a famosa sacolinha plástica, né, a sacola plástica tão terrível, nós muitas vezes, o consumidor ele não consegue
focar e identificar a centralidade daquele produto no seu impacto ambiental, na sua própria vida, porque ele vai focar mais no conteúdo do que ele está consumindo e não na sua embalagem. E quando tu consegues associar isso a um projeto que traz no seu anseio também uma economia circular, né, de uma circularidade, que os próprios produtos... Acho que nós começamos a encontrar soluções para as embalagens do futuro que até pouco tempo atrás elas não estavam tão claras, enfim, ou que não eram tão nítidas. E aí a pergunta que eu te faço agora é a seguinte: qual que é o desafio para nós termos mais embalagens, vamos chamar embalagens verdes, compostáveis, na sociedade? Então, a gente está muito feliz assim, com o projeto e acho que tem tudo para escalar. E também acredito que daqui a pouco é um parâmetro para outras empresas também abrirem, tanto no Rio Grande do Sul como fora, né? Acho que é ter exemplos e ter base de informação, né? Eu, por exemplo, eu e a Karina, a gente não tinha nenhuma base de informação para qual máquina comprar, que molde, né, que tipo de molde, esse molde precisa de um revestimento específico ou não. Todas as informações a gente precisou aprender. A gente não tinha onde se basear. Então, por exemplo, é um curta de portas abertas, se algum dia alguém quiser, quero abrir uma empresa assim, assado, e, sei lá, daqui a pouco até passar uma consultoria de todos os perrengues que a gente passou até hoje para construir isso, com certeza a gente tem muita informação do que qualquer, por exemplo, por mais que a gente comprou a máquina lá e os caras são técnico e mecânica, não sei o que, o que a gente tem de informação hoje de como o nosso produto se comporta dentro da máquina, que respostas a gente precisa da máquina, quais condições que a máquina precisa, isso ninguém tem, a gente tem. Então, essas informações, elas são muito valiosas, e a gente gostaria muito de, por exemplo, poder depois abrir isso para dar consultoria para outras empresas também. Eu acho que a gente, sendo a pioneira, digamos assim, no Rio Grande do Sul, daqui a pouco abre olhos para ver, isso dá para fazer, vamos fazer aqui com resíduo tal. Eu acho que tem tanta questão resíduo para ser trabalhada também, né? E eu acho que tá faltando gente louca que nem nós, assim, que, tipo, vamos dar um chute aí, vamos chutar tudo e vamos fazer esse troço acontecer, né? E a gente saiu um pouco, não queremos só o estudo, a gente quer também a questão, vamos fazer acontecer, vamos a empresa abrir, vamos, né, vamos botar isso na prática, né? Tanto a questão teórica da prática foi muito diferente. A gente teve que adaptar muitas coisas, né, da teoria para cá, né? Então, acho que isso é informações valiosas que hoje nós temos que ninguém mais tem, né? Tem 2 empresas hoje fazendo isso em São Paulo, né, que é a Já Fui Mandioca e a Oca Bioembalagens, e o restante das empresas, a maioria importa da China, embalagens compostáveis de fibras, não diz muito bem que fibras são, né? Mas existe isso também bastante no Brasil hoje, essas embalagens chinesas, né? Mas eu vejo uma porta tão grande para a gente fazer embalagem de resíduo que a gente tem aqui, que, nossa, eu acho que tem muito a crescer ainda e espero que outros loucos que nem a gente venham por aí. Legal. Nessa linha aqui, o Luciano... primeiro o Luciano Gorgi comenta aqui que a embalagem não tem só a função de transporte, né? Eu comentei a questão do transporte, mas também aumentar o shelf life, né? Do produto, e, por sua vez, diminuir o desperdício, com certeza, né? Embalagens adequadas conservam mais o produto, o que nos faz ainda mais pensar sobre a necessidade, ou questionar
questões relacionadas a embalagens de uso rápido, de uso único, como um saco plástico que eu uso simplesmente para transportar um produto do supermercado até a minha casa, ou transportar uma sacola plástica, eu vou transportar o produto do mercado, da esquina, até a minha casa, e depois aquilo vai virar um lixo, resíduo e assim por diante. Então, pensar a embalagem de forma estratégica, né, como é o caso dos exemplos de incorporação dentro de uma lógica de economia circular, como os casos que a Andressa trouxe, né, como possibilidade de, sim, de aumentar o tempo de vida dos produtos, fazem com que a embalagem se torne um elemento tão central, tão importante para a gente pensar a sustentabilidade, como o Luciano coloca. A Ronice agradece, né, e parabeniza, e o Luciano traz uma pergunta, né, qual que é a limitação, né? Hoje, talvez a limitação seria muito mais do ponto de vista de capacidade de produção, de mercado, né? Ou seja, ter produto, mas encontrar quem deseja adquirir esse produto. Qual que é hoje a maior limitação, enfim, para o avanço, para o crescimento da Ancor? O Luciano até detalha aqui o comportamento da matéria-prima, desenvolvimento técnico do maquinário, qual que seriam as principais limitações ou as dificuldades hoje para a expansão do negócio? Sim, capacidade produtiva, né? A gente, como a gente falou, a gente criou uma máquina junto ao pessoal que fez a nossa máquina, né? Adaptou uma prensa calçadista, né, antiga, e adaptou para embalagens. E, né, obviamente, tu olha para ela, é uma máquina nova, né? Foi aproveitada a carcaça, digamos assim. Então, hoje, com todo o nosso... com a prática, né, que é muito diferente da teoria, a gente sabe, por exemplo, como a gente quer uma segunda máquina, né? E como depois, daqui a pouco da segunda, a gente vai ter alterações para a terceira e assim por diante, né? Então, isso, realmente, a capacidade produtiva hoje nos limita um pouco, né? E também a questão de agregar custo, né, por conta da limitação da capacidade produtiva, né, hoje no nosso preço final, né? Então, são esses itens que a gente precisa aí estar mexendo, né? Mas é um passinho por vez, assim, né? Estamos com passinhos bem sólidos, assim, né? A gente não quis dar passos maiores que a perna, digamos assim, por exemplo, ter 2 ou 3 máquinas, né? Porque é um início de projeto, realmente, o investimento foi do nosso bolso, então a gente está indo aí de passinho em passinho. Legal. Então, essa dificuldade, né, do desenvolvimento... Cortou o Marlon. Caiu, será? Pois é, pode ser. No finalzinho. É. Mas, enfim, eu só queria dizer, pessoal, eu não consegui abrir o chat aqui, tá? Mas depois eu posso compartilhar também de novo ali os nossos dados, o nosso e-mail também. Se vocês quiserem enviar algumas dúvidas também por WhatsApp, e-mail, a gente também pode responder depois por ali, certo? Vou deixar a tela compartilhada aqui, enquanto o Marlon não vem. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, que gostaria de perguntar mais alguma coisa para a Andressa, tirar alguma dúvida. Bom, enfim. Agora, Andressa, qual é que está sendo o maior foco, assim, mais nas embalagens mesmo, das que vocês se propuseram desde o início, as de amido de mandioca, ou vocês já estão mais na parte de outros materiais, assim, com outros resíduos? Depende da demanda, assim, que vocês produzem, ou... Não, por exemplo, a gente teve, por exemplo, a nossa fórmula de farelo de trigo é uma fórmula bastante pesada, né? Ela deixa, tu pega na mão, é realmente um material, um produto pesadinho, assim. Então, por exemplo, a gente teve dificuldade de adaptar essa fórmula em moldes mais altos, né? Porque Sim. aí a expansão não foi tão boa, né, quanto
quanto amido de mandioca, que é muito mais leve, né? Então, a gente tem alguns moldes que a gente usa só forma do farelo e outras só amido de mandioca, né? E a questão dos resíduos também, se comporta muito diferente um do outro, então a gente vai adaptando alguns moldes, não dá para fazer tal fórmula, enfim, então a gente foi adaptando isso ao longo do processo. Sim, legal. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, que perguntou qual o nome da outra, comentaste sobre alguma empresa em São Paulo, né? Qual o nome da outra mesmo? O nome da outra empresa, eu acho que também produz embalagens compostáveis. Sim, ambas trabalham somente com né, que eu saiba, somente com amido de mandioca, né? Que é a Oca Bioembalagens e a Já Fui Mandioca, né? Essas duas que a gente conhece, que fazem embalagens compostáveis no Brasil, além da gente. E a gente está entrando muito forte numa questão de resíduos que a gente não sabe e acredita que essas empresas hoje não trabalham, tá? Mas posso estar enganada, mas a gente não vê pelo menos eles divulgando algo nesse sentido. Então, Sim. é algo que a gente também quer explorar também para também se diferenciar um pouquinho do concorrente. Porque daí se a empresa também foca mais só na parte de embalagens com a partir de mandioca, né, amido de mandioca, então acaba se diversificando, né, se vocês conseguirem trabalhar com vários tipos de resíduos diferentes. Então, porque cada resíduo tem uma peculiaridade, tem uma dificuldade, né, tem as suas características, então acaba tendo um know-how bem maior também depois para desenvolvimento das embalagens, né, tendo trabalhado com vários materiais diferentes, tem uma visão bem mais ampliada. E nos traz muita informação e conhecimento, né? Cada resíduo, né? Quanto mais materiais diferentes acaba trabalhando, se envolvendo, dá bastante trabalho, mas acaba aprendendo muito, né? Então, acaba sendo bem importante, assim, para o desenvolvimento de depois, até vai ficando mais fácil, né, com o tempo aparece uma outra demanda, daí tu já viu, não, já trabalhei com aquele material que era assim, daí já fica bem mais fácil de trabalhar, de saber como trabalhar, né? Sim, com certeza. A gente também já recebeu, por exemplo, resíduos que tinha similaridades, né? Digamos assim. Sim. Por exemplo, uma pasta, um mosto, assim, né? Tanto do resíduo de soja quanto o resíduo que vem da Dapabio, eles tinham, né, algo similar em questão do mosto que vem para nós. Então, a gente testou fórmulas similares, porque a gente já tinha pronto para uma, adaptou um pouco para outra. Isso e aquilo deu errado, testa de novo, troca isso, aquilo, aquele outro, porque o resíduo se comporta diferente, né? Sim. Então, a gente, mesmo que a gente tenha já tenha várias informações, para cada resíduo novo que a gente receber, com certeza vai ter que ser feito novos testes, mas isso é uma parte assim que eu pessoalmente adoro e faço muito isso na empresa, e sempre quando vem resíduo novo, de logo querer testar, enfim, isso é uma parte que eu adoro fazer também, assim, né? Sim. Tu tinha comentado também antes, uma hora, sobre alguma coisa de cervejaria, né? Hoje em dia tem muita cervejaria, né? E daí tem muito resíduo, né? Na parte do malte ali, do bagaço. Então... A gente tá para receber semana que vem esse resíduo. Aí para fazer testes, Sim. Que legal. André, imagino que tu deu sequência aí, assumiu a moderação. Desculpa, deu uma queda de luz aqui, simplesmente apagou tudo e a sorte foi instantânea. Bom, já nós estamos, nosso horário está programado para ir até às 20h30. A Vitória, acho que rapidamente, Tânia, vamos a pergunta da Vitória, a influência das embalagens compostáveis em pessoas alérgicas ao glúten. Boa pergunta, Vitória, em função do resíduo de trigo, centeio, cevada. Já discutiram isso? Como é que vocês têm tratado desse ponto?
Sim, então a gente tem a fórmula do farelo de trigo, realmente a gente não recomenda, até uma pizzaria de Porto Alegre nos procurou, eles têm pizza sem glúten, e a gente não pode fornecer para eles porque tem contaminação cruzada. Por mais que na minha de amido de mandioca daqui a pouco não vá o farelo, eu uso a mesma máquina, né? Eu uso o mesmo molde daqui a pouco para fazer a bandeja de amido e a bandeja de farelo. Então, eu tenho contaminação cruzada. Então, hoje a Ankur não pode fornecer para quem nos solicita algo sem glúten, né? Então, hoje a gente não tem essa solução. O que a gente pensa é mais para frente, daqui a pouco, redesenhar algumas formas ou até numa próxima máquina que só faça embalagens de amido ou de outros resíduos sem glúten daí, né? Mas daí teria que ser os moldes só para isso, né? Que eu não vá usar a fórmula do farelo, por exemplo. Perfeito. Caiu, Marlon, de novo? Não. Cortou um pouquinho aqui. Achei que tu tinha interrompido. Então, acho que foi só agora foi problema na comunicação mesmo. Gente, nós estamos chegando no nosso finalmente. Eu tenho uma última pergunta para a Andressa, tá? Em 30 segundos para te responder. Aquela pergunta cabulosa para responder em 30 segundos para a gente encerrar o nosso webinar aqui. A proposição é embalagem para amanhã, zero plástico. A minha pergunta é, Andressa, depois de tudo que a gente falou aqui, toda a tua experiência com o mundo das embalagens, qual que é a embalagem do amanhã, a embalagem do futuro? Embalagens que voltam para a terra, né? Embalagens que tu possa enterrar. Né? Hoje a gente vê muita questão do descartável, então a gente substitui isso. Né? Várias pessoas nos perguntam assim, pode lavar e reutilizar? Com jeitinho até dá, né? Se tu conseguir fazer só uma higienização em cima e tal. Mas a ideia realmente é substituir o descartável. Aquele pratinho de festa que hoje é usado de plástico, ser usado o nosso pratinho de farelo de trigo, né? Então, é isso. É embalagens para amanhã, as embalagens que você pode enterrar. Perfeito. Acho que com isso a gente fecha o nosso webinar, né? Com esse entendimento que acho que ficou bem claro, né? A possibilidade que, sim, é possível. Temos recursos tecnológicos, temos espaço mercadológico, temos capacidade de organização do ponto de vista de gestão de produção para termos embalagens mais sustentáveis, para resolvermos os problemas da embalagem como um resíduo, um lixo que vai parar, né? Não como resíduo, mas sim como lixo que vão parar nos aterros, buscando soluções que voltem para a terra, não para se decompor daqui a 400 anos, mas para se decompor daqui a 40 dias. E temos tecnologia, temos soluções, inclusive com empresas, né, fantásticas, como o caso da Ankur, aqui no Rio Grande do Sul, desenvolvendo essas soluções. E em nome, então, do programa de pós-graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis, gostaria de agradecer imensamente a você, Andressa, e a todos aqueles que participaram, né, estiveram aqui presentes nessa noite para compartilhar um pouco mais desses conhecimentos e aprender um pouco mais sobre as embalagens do futuro. Lembrando, né, pessoal, sigam tanto a Ankur nas redes sociais, como o próprio PPG-SAS, né, procurem lá pelo Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis ou pela Ankur, para conhecermos um pouco mais sobre temas relacionados à sustentabilidade, né, não só embalagem, mas temas de forma geral. Andressa, caso queira fazer o teu comentário final, os teus agradecimentos. Sim, agradecer muito o convite, ficamos muito felizes com o convite. A primeira palestra grande da Ankur, então estamos aí estreando uma nova modalidade. E muito obrigada mesmo pelo convite. A gente fica muito feliz em poder também falar um pouquinho mais sobre o assunto. Acho que o pessoal tem muita dúvida também, né? E como eu deixei aberto ali também, antes tu tinha caído, Marlon, deixei os contatos ali, mostrando um pouquinho de novo.
Qualquer coisa que a gente não consiga responder aqui, entre em contato conosco. A Ancur está de portas abertas aí para quem é da região, venha nos visitar. A André mora em São Leopoldo, vamos, né? Estamos de portas abertas. E um dos meus sonhos para a Ancur é aquelas visitas que os alunos fazem na empresa, sabe? Que eu fazia também quando era criança, adolescente. Nossa, eu vejo isso para a Ancur também, né? Um dia vindo lá, o professor, né? Com os seus alunos, visitando um case, né? Sim, e os alunos gostam muito de fazer visitas técnicas para conhecer novas empresas e, né, é bem legal, os alunos gostam bastante de visitar mesmo. Legal, então agradeço a todos os comentários, agradecer também a Karine, né, que é a sócia da Andressa, que estava aqui nos acompanhando, a André e todos aqueles que fizeram comentários, que estiveram aqui, o pessoal está agradecendo e elogiando o projeto. Então, acho que em nome da Univates, eu ecoo as palavras, né, dos alunos, daqueles que estão aqui participando, e parabenizar Karina, Andressa pelo projeto. De fato, é um projeto inspirador, de fato, é uma caminhada para construirmos as embalagens do futuro, que, por sua vez, também vão contribuir para construirmos o mundo do futuro, né? Um mundo mais circular, um mundo mais sustentável, um mundo com menos lixo, um mundo mais otimista e mais, eu acho que um aspecto fica bem presente aqui na fala, um mundo que as pessoas agem na busca de soluções para o próprio mundo, né? Acho que vocês trazem isso bem presente quando pensam um empreendimento de impacto social, que vão desenvolver embalagens, não só enquanto empreendimento e visando, sim, obviamente, retorno financeiro, mas que principalmente coloque na sua essência uma contribuição social, né? Acho que isso fica bem presente no caso da Ancur, e certamente é um dos pontos que levam a nós pensarmos as embalagens do futuro, né? A embalagem do futuro é aquela que consegue contribuir para o meio ambiente, contribuir para o planeta, e não só solucionar o problema imediato do consumidor, né? Como a Juliana coloca ali, o meio ambiente agradece, né? Então, obrigado a todos, pessoal. Tenham todos uma boa noite e grande abraço. Obrigada, obrigado, Andressa. Boa noite. Boa noite, Andressa, Marlon, Até todo mundo. Até mais. Karina, André. Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite. Legal. Obrigado mesmo, Andressa. Muito obrigado em nome da Univates e do PPG SAS. Te agradeço a Karina pela disponibilidade aí, por estar presente aí. Ficamos muito gratos mesmo. Certamente vamos manter contato e, quem sabe, muito em breve conseguimos levar uma turma de alunos aí do PPG SAS para conhecer a Ancur. Isso aí, com certeza. Obrigada pela conversa, foi ótimo. Me senti muito à vontade também. Obrigada por tudo. Legal. E fica com nossos contatos, né? Também, caso tu queira ter mais contato com o André, bem à vontade, inclusive pensa naquela possibilidade de talvez uma reunião com o pessoal do Parque Tecnológico, certamente vai ter boas oportunidades para vocês. Sim. A Univaz está de portas abertas para receber vocês. Depois vou te pedir o contato do André, sim, com certeza. E tá tão pertinho aqui, né? Ele nem sabia da gente ainda, olha só. É verdade. Então tá, boa noite. Legal, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, Andressa. Tchau.